Muito bom dia, o meu nome é Rita Santos Rocha e dou as boas-vindas a todos neste webinar no âmbito do projeto Gravidez Ativa, apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas também enquadrado num projeto internacional designado por Global Education Week for Active Pregnancy and Postpartum. O que isto significa é que este seminário está enquadrado num conjunto alargado de outros webinars, neste caso, porque são todos online, que estão a ser desenvolvidos esta semana em vários idiomas, em vários países. Ontem realizou-se em língua espanhola e hoje é a nossa vez em língua portuguesa. Vamos ter distintos convidados, especialistas na área do exercício físico e na área da saúde, conosco e vamos abordar esta importante questão, que é um assunto de saúde pública que afeta gerações, começando nos avós, na mãe e no bebê. Como tal, vou dar o palco à primeira preletora, professora doutora Cristina Nogueira Silva, que vai partilhar connosco a sua apresentação. Vou interromper. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos. Estou só a tentar partilhar a minha apresentação, que já devia estar a acontecer, mas não está, peço desculpa. Vou conseguir agora. Já está. Ok. Muito obrigada. Bom dia a todos. Então, como a Rita me apresentou, eu chamo Cristina Nogueira Silva, sou ginecologista e obstetra em Braga, e professora de ginecologia e obstetrícia na Universidade do Minho, e é de facto um gosto imenso para mim juntar-me a esta iniciativa. Uma iniciativa que acho que vale a pena nós contextualizarmos. Estamos aqui a promover e a realçar a importância da gravidez ativa, que obviamente é algo que poderá ter, e é isso que vamos falar aqui hoje, um importante input para desfechos maternos, do bebê, da família, até societais, extremamente importantes, e isto é obviamente a missão de todos que estamos aqui da área da saúde e do exercício físico, mas é sem dúvida a missão do obstetra. E, portanto, faz todo sentido estarmos a abordar esta temática. É óbvio, e acho que é já do senso comum, que um estilo de vida saudável, seja ele alimentação, um padrão de sono adequado, a saúde mental, a prática de exercício físico, é de facto irrefutável o seu valor. E no que diz respeito ao exercício físico em si, é importante contextualizar, isso vai ser aqui também falado, que uma mulher grávida deveria, no mínimo, não é no máximo, é no mínimo, fazer 150 minutos de exercício semanal de intensidade vigorosa. E é importante termos noção que são várias as organizações de saúde, do desporto, inclusive a nossa Direção-Geral de Saúde, que chama a atenção para este assunto. Efetivamente, e no que diz respeito à saúde e aos profissionais de saúde, nós temos um documento orientador daquilo que deveria ser a vigilância de uma gravidez de baixo risco, que eu poderei depois falar um bocadinho das situações de alto risco, que desde muito cedo nos chama a atenção que a preparação da gravidez e toda a gravidez é um momento único para nós podermos promover um estilo de vida saudável. E da mesma forma que numa consulta de preparação da gravidez nós devemos dizer, devemos fazer vitamina, toda a gente sabe, uma mulher grávida deve fazer ácido fólico, faz parte da nossa competência dizer, não se deve fumar, toda a gente sabe. Mas também faz parte dizer que devemos tentar ter um estilo de vida saudável, no qual aqui a questão da evolução ponderal e da atividade física são extremamente importantes, porque de facto vários estudos nos mostram que aquilo que é iniciado na pré-conceição é provavelmente mantido com maior segurança durante toda a gravidez e até na vida futura. E, este exercício, e no que diz respeito então à atividade física, é aqui que eu me vou concentrar um bocadinho, porque os meus colegas vão depois então falar mais do sono e das outras questões, e nessas eu acho que o senso comum percebe a sua importância sem ter medo dos riscos associados. Deixem-me dizer-vos que no que diz respeito à atividade física, a DGS, a Direção-Geral de Saúde, vai um bocadinho mais longe e diz claramente no seu documento, eu chamo a atenção, este é o documento que diz o que é que as mulheres grávidas podem ou não ser vacinadas, que tipo de vestuário devem usar, quantas consultas devem ter, que exames devem fazer. Nesse mesmo documento é dito que é obrigação do profissional de saúde esclarecer acerca da importância do exercício físico na gravidez e aconselhar a atividade física.
Pois bem, a pergunta imediata que eu faço é, se isto é assim tão óbvio, se toda a gente sabe que temos de fazer ácido fólico, deixar de fumar e fazer exercício físico, por que é que estamos cá hoje? Não é? Se é assim tão óbvio, será que 100% ou pronto, 90% das mulheres vigiadas em Portugal pratica exercício físico e é este o desafio que obviamente vou-vos lançar. Quando nós pensamos em em gravidez, nós pensamos num mundo cor-de-rosa, cheio de momentos bonitos. Pois é, a gravidez pode ter alguns destes momentos, mas vai muito além desse sonho cor-de-rosa e dessas sensações de plenitude e bem-estar, se é que às vezes elas existem. É verdade que a gravidez é caracterizada por alterações naturais, dizemos naturais porque é natural o corpo da mulher adaptar-se para receber e fazer conceber um novo ser, e por isso nós dizemos que são fisiológicas em diferentes sistemas orgânicos, e essas alterações ditas naturais vão impactar imensos sintomas, aquilo que são as queixas do dia a dia das nossas pacientes, que por muito naturais que sejam, não deixam de ser incomodativas, extremamente debilitantes muitas vezes, e com alterações na sua qualidade de vida. E é por isso que quando nós dizemos que é fisiológico na gravidez ter enjoos, estar obstipada, vir a desenvolver uma hérnia umbilical e o afastamento dos músculos retos, a chamada diástase abdominal, ter dor nas costas, dor na sacroiliaca, na zona púbica, ter as mãos adormecidas, o síndrome de Kervane ou do túnel cárpico, ter veias varicosas, portanto as famosas varizes, hemorroidas, ter as pernas inchadas, é tudo fisiológico. Também é fisiológico termos alterações hormonais no pós-parto, mas o facto de ser fisiológico não significa que seja agradável. E não significa que não possamos, obviamente, tentar minimizar o desconforto associado. Mas isto é fisiologia. A questão é que a gravidez muitas vezes também pode cursar com patologia. E é importante nós percebermos que temos mulheres que antes de estarem grávidas têm um antecedentes pessoais, não é? Nós temos cada vez mulheres com mais antecedentes patológicos relevantes, mulheres com antecedentes de cancro, mulheres com antecedentes de doenças endócrinas, seja diabetes, seja doenças da tiroide. E cada vez que nós adiamos o nosso projeto reprodutivo, somos mais velhas, obviamente, mais probabilidade temos de já trazermos essa carga de doença prévia. Na gravidez, nós também já podemos trazer ou podemos acumular obesidade, podemos desenvolver diabetes gestacional, podemos desenvolver doenças hipertensivas e depois, no próprio parto, podemos não ter um parto propriamente ideal e termos um parto instrumentado, uma cesariana, e que pode ser complicado então no pós-parto, o chamado puerpério, por infecções da ferida operatória do períneo, por tromboses, por depressões. E, portanto, da fisiologia à patologia, vamos em 2 segundos, e como eu costumo dizer, de uma consulta calma e serena, vamos para a doença pura e dura, de uma urgência tranquila, vamos para a emergência. E é preciso percebermos que esta patologia tem impacto na criança. E é aqui que nós falamos de algo que é multigeracional. Tem impacto na criança in utero, seja porque aumenta o risco de aborto, por exemplo, a obesidade, a idade avançada, a diabetes aumentam o risco de aborto, ou malformações congénitas, seja porque estas situações levam a bebés mais que necessitam nascer mais cedo, portanto, bebés prematuros e que vão desenvolver situações de dificuldade respiratória, seja porque levam a alterações do crescimento do próprio feto, seja bebés muito pequeninos, chamados restritos, seja os macrossómicos, que são os grandalhões, alterações metabólicas associadas e depois também, no contexto de partos mais traumáticos, o risco de termos lesões da parte cefálica ou da parte craniana, não é? Os cefalomatomas, temos fraturas da clavícula e, muito importante, está provado que situações de obesidade, diabetes estacional e ganho de peso excessivo na gravidez são um fator de risco essencial para este bebê que um dia vai ser adulto ter maior risco de síndrome metabólica. Ou seja, eu costumo dizer às minhas grávidas, a probabilidade do seu bebê vir a ter diabetes, hipertensão, obesidade está aumentada só porque tivemos um aumento excessivo de peso durante a gravidez. E é importante nós percebermos de facto do que estamos a falar. E as grávidas são uma população extremamente sensível para tudo o que vai fazer bem ou mal ao seu bebê. E, portanto, nós profissionais temos a obrigação de alertar para esta realidade. Porque da mesma forma que alertamos que a hipertensão pode dar AVC, temos que alertar que a hipertensão na gravidez pode condicionar uma série de efeitos deletéricos para esta criança na vida intrauterina, assim que nasce e na vida adulta. E, portanto, a pergunta que faria é: será que eu estou aqui a dizer que os estilos de vida saudáveis, seja a atividade física, a nutrição,
O sono são aqui o segredo para esta mudança do que é a fisiologia, a patologia. Obviamente não são um segredo, não são a solução para tudo, mas é importante percebermos que os benefícios do exercício físico na gravidez e no pós-parto estão extremamente bem estudados. Se nós procurarmos nas nossas bases habituais de ciência, nos últimos 10 anos foram publicados mais de 1000 artigos que dizem claramente, e aqui sim vou-me centrar no exercício e deixar o resto dos estilos de vida saudáveis, porque eu acho que toda a gente sabe que dormir bem é importante, se calhar não sabem o quão importante, mas alguém já nos vai dizer daqui a um bocadinho, é mesmo para a nutrição. Mas o exercício físico, há de facto alguns mitos associados ao exercício físico. Eu costumo brincar e dizer que para o senso comum a grávida devia estar numa redoma de vidro a fazer o pino, que é para nada acontecer e ela não abortar e não acontecer nada de errado nesta gravidez. E se calhar é isto que nós temos que desmistificar. Primeiro, chamando a atenção de quais são os benefícios do exercício físico. Não há dúvida na literatura que diminui o excessivamente de peso, diminui, da gravidez, diminui a diabetes estacional, os síndromes de hipertensão, os partos prematuros, o que poderia ser um contrassenso, mas está provado. Partos traumáticos, nomeadamente cesariano ou instrumentados, diminui até a duração da fase ativa do trabalho de parto num parto vaginal normal, diminui a incidência de alterações de peso do recém-nascido, e, claro, aumenta o bem-estar físico, e psíquico da mãe, aumenta ou diminui o risco de termos aqui dor no geral, obstipação ou distúrbios no sono. E deixem-me dizer-vos, passar um bocadinho, nós estamos a falar de gravidez ativa, mas também para o puerpério, que no puerpério também já temos a demonstração que aumenta, obviamente, os seus níveis de energia, se mais não seja porque melhora o humor. Está provado que reduz a depressão pós-parto, promove uma recuperação de peso e física, e aqui a aptidão física, não me vou meter neste caminho, é um conceito de saúde extremamente importante, diminuindo então o risco de doenças crónicas, a dor no geral e melhorar a interação social. Pois bem, se nós sabemos que estes são os benefícios, se a nossa DGS diz que todas as grávidas deviam praticar exercício físico, como é que nós estamos? Como é que estamos em números, não é? E se nós olharmos para o resto do mundo, os ditos países civilizados nos quais nós dizemos que fazemos parte, não é? Nos Estados Unidos é importante que se perceba que um estudo determinou que 60% das grávidas não praticam exercício. Na Austrália, há uma diminuição da prática de exercício na atividade física. Se as mulheres antes da gravidez, só 47% é que praticavam exercício físico. Quando ficam grávidas, passam a ser 30%. Ok? Nossa vizinha Espanha, falamos aqui de Espanha um bocadinho, um estudo da Galiza demonstrou que, de facto, na gravidez aumentam as caminhadas, tá bem, mas reduz-se para 21% a taxa de exercício físico. Dito que a caminhada é ótima e é melhor do que nada, mas muitas vezes chama-se passeio e não caminhada. E em Portugal, como é que nós estamos? São poucos os números que existem. Temos aqui alguns estudos da nossa colega que está connosco, a Paula Clara, um estudo feito no Minho, nos anos 2009, 2011, com 118 mulheres, em que, no fundo, o que nos mostra é que vamos ter, ao longo da gravidez, uma redução da prática da atividade física, e não estamos a falar de intensidade moderada, estamos mesmo a falar de intensidade leve. Claramente diz que alguns profissionais de saúde não recomendam a atividade física. Temos um estudo muito pequenino, feito por um estudante de medicina em Coimbra, que com apenas 21 grávidas, mas que nos diz que apenas 38% das mulheres que ele avaliou num centro, em 4 USFs, unidades de saúde familiares, é que cumpriam os requisitos de atividade física, e também da Paula Clara, uma população do Hospital de São João baseada em mulheres obesas, em que, mesmo sendo esta uma população de risco, seguida em consulta multidisciplinar, destas, só um terço é que não praticava exercício físico, supostamente apenas 2 terços praticava, portanto um terço não praticava. Diga-se que isto são mulheres em estudo, portanto a tendência a dizer que se pratica e até fazer mais qualquer coisa aumenta um bocadinho e, portanto, se calhar não transparece o que é a nossa realidade total. Pois bem, exercício físico é importante, Direção-Geral de Saúde o reconhece, já percebemos todos os seus benefícios. As mulheres não o estão a fazer, então o que é que falta aqui? O que é que nós nos estamos aqui a esquecer, não é? E, portanto, temos que falar aqui do que é que são barreiras para a prática do exercício físico. E aqui temos questões relacionadas com as mulheres, propriamente dito. Sentem-se mal. Então, eu não me sinto bem, eu sinto-me doente, estou super enjoada. É isso que me dizem, vou agora fazer exercício físico. Sim, vai. Porquê? Falta a outra parte, faltam os conhecimentos sobre esses benefícios. Ninguém lhe disse. Toda a gente diz que fumar faz mal, até o sushi faz mal, mas ninguém lhe disse que aquilo que é óbvio, praticar exercício físico é importante. E porquê? E também ninguém lhe disse o que é que ela pode fazer. Eu posso saltar, eu posso correr, o que é que eu posso fazer? Mas, e aqui é extremamente importante, há de facto um contexto social de que nós também não promovemos socialmente o exercício físico na gravidez, como eu dizia há um bocadinho.
cuidado, a gravidez é para estar na redoma de vidro. E aqui os profissionais de saúde têm um papel extremamente importante. Há recomendações muito limitadas para a prática de exercício físico do profissional de saúde. E porquê? Provavelmente, e temos aqui um ponto extremamente importante, é que, se calhar, nós não reconhecemos ainda e não estamos devidamente formados para explicar quais são os benefícios e para, mais uma vez, incluir os outros profissionais, aqui os profissionais de exercício físico, na nossa equipa multidisciplinar. E é por isso que é tão importante estarmos aqui hoje todos juntos a chamar a atenção que é importantíssimo promover o exercício físico para a saúde da grávida e das gerações seguintes, que isto tem benefícios físicos, psicológicos e sociais, e temos que mudar, obviamente, esta percepção, quer social, quer dos profissionais de saúde. E não posso, eu estou mesmo a terminar, Rita, mas eu sei que do outro lado deve haver de facto algumas questões sobre, tá bem, mas todas as mulheres podem praticar exercício físico. Quem são as mulheres que não podem praticar exercício físico? Aquilo que nós chamamos as contraindicações. E obviamente eu não me quero aqui passar com imensa patologia, só para terem assim uma noção, há de facto algumas contraindicações que nós chamamos absolutas. E atenção, quando a gente diz contraindicações absolutas, não significa ficar na tal redoma de vidro e a repouso absoluto. É importante percebermos que ao longo dos últimos 20 anos as recomendações da prática de atividade física, e agora vou deixar de chamar exercício, chamar atividade, mudaram imenso. Eu sou do tempo em que uma grávida com ameaça de parto prematuro não sai da cama. Nós dávamos banho, dávamos indicação para o banho ser feito na cama, ok? Hoje em dia está completamente prescrito. Está provado que o repouso absoluto até aumenta a incidência de parto prematuro. Está bem? Portanto, quando nós dizemos contraindicação absoluta, é uma mulher com diabetes mellitus, tipo, não pode fazer exercício físico, então não é essencial para o seu controle glicémico? Claro que pode. Mas se naquele momento ela estiver mal controlada, estivermos em risco de ter uma cetoacidose diabética, não pode, obviamente, tem que primeiro controlar a sua doença, está bem? Portanto, quando nós temos esta lista do que é que não podemos, de facto, quando é que não podemos fazer exercício físico, estamos a falar de situações, de facto, extremas. Diabetes tipo 1, hipertensão, doença tiroideia, mal controlada, ok? Situações muito agudas, o que vai melhorar durante a gravidez e depois vai poder fazer exercício físico. Questões, doença cardiovascular. Uma asma, eu tenho asma, não posso fazer exercício físico? Não, só não posso fazer se estiver agudizada e se não estiver compensada, senão tem benefícios, obviamente, a prática de exercício físico. Depois são situações muito específicas, não é? Uma mulher que está internada com uma pré-eclâmpsia, que tem um colo insuficiente, ou seja, que não segura aquela gravidez, uma mulher que tem já uma ruptura de membranas, uma mulher que tem uma placenta prévia, ou seja, uma placenta que recobre o colo do útero, portanto tem um risco imenso de sangrar, já tem um descolamento. Obviamente que estas situações são situações extremas, mas são só estas as que se calhar temos que pensar algumas vezes se podemos ou não e se calhar dizer calma, tem que ser avaliado. Depois existe um conjunto de outras que nós chamamos relativo, e quando é relativo significa que não pode fazer só pouquinho? Não. Significa que a sua situação clínica, estas situações que estão aqui, hipertensão na gravidez, diabetes tipo 1, uma doença cardiovascular ou respiratória ligeira, uma anemia que tenha sintomas, uma epilepsia mal controlada, um distúrbio alimentar, uma gravidez múltipla, portanto, mais que com um feto mais de 28 semanas, e antecedentes, alguém que teve no passado abortos recorrentes ou parto prematuro não pode fazer exercício físico? Pode, claro que pode, aliás. Não há qualquer relação entre a prática de exercício físico e os abortos recorrentes. A única questão é, vamos avaliar a sua situação clínica com o seu profissional de saúde, ok? E vamos então conversar com o seu profissional do exercício físico para adaptarmos o programa de exercício físico àquela paciente em si, tal como o fazemos num plano de reeducação do pavimento pélvico, tal como o devemos fazer em múltiplas outras situações. Por exemplo, quando trabalho com a colega de endocrinologia, numa doente com diabetes, eu tenho que falar com aquela colega para lhe dizer quais são os meus objetivos metabólicos, tendo em conta o peso daquele recém-nascido. É a mesma coisa com o exercício físico. E, portanto, para terminar e para dar aqui um bocadinho o meu contributo, é hora de nós quebrarmos, de facto, estes elos, estas barreiras, estas amarras do passado, porque na ausência de complicações agudas ou contraindicações médicas ou obstétricas, a prática do exercício físico é seguro e benéfico na gravidez e nós devemos, não podemos, nós devemos, temos a obrigação de continuar a encorajar mulheres que já praticavam exercício físico a fazê-lo, obviamente com adaptações, eu vou deixar isto para os seguintes, ou então a iniciarem na gravidez. Não há problema de iniciar na gravidez este tipo de atividades, porque é preciso percebermos que está associada a imensos benefícios físicos, quer para a parte fisiológica, quer para a parte patológica, melhora o bem-estar físico e psíquico da grávida e também
Não esquecer que sim, temos situações aqui importantes de contraindicações médicas, mas que devem apenas ser avaliadas e não ser um proibido. Nunca mais vais poder fazer exercício físico na gravidez. E era esta a mensagem que tinha para vos passar. Peço desculpa se me excedi um bocadinho. Oh, muito obrigada, doutora, doutora Cristina Nogueira Silva. Obrigada pela partilha. É por isso que é importante continuarmos também a comunicar, de forma multidisciplinar e interprofissional para passar a mensagem, porque efetivamente há no fundo, dados controversos entre os benefícios que decorrem, da atividade física, do exercício físico e de outros parâmetros do estilo de vida saudável, e depois vermos a prevalência de inatividade física, como a professora Paula Clara Santos tem vindo a estudar relativamente à população portuguesa e à população ibérica. Esses dados mostram, ou melhor, são assustadores, porque efetivamente gostei da comparação com o tabagismo, não é? Era como se todas fumassem, que seria um horror. E pelo que se torna cada vez mais importante esta comunicação entre profissionais e saber como comunicar com a grávida. E como tal, vou passar a palavra à Rita Laranjo, enfermeira especialista de saúde materna, que também nos vai apresentar aqui a perspectiva do profissional de saúde que contacta com a grávida ou com a mulher no pós-parto, e que tem também uma proximidade que deverá ser muito importante relativamente à promoção e à motivação das pessoas para seguir um determinado estilo de vida ativo e saudável. Vamos Rita? lá ver se eu consigo aqui compartilhar a minha apresentação e creio que estará. Sim, Aparece. Está, não está? tá, tá. Ok. Então, bom dia a todos. Antes de começar, quero agradecer o convite à professora Rita, ah, por se ter lembrado de mim para falar um bocadinho aqui sobre a perspectiva do enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica. Não quero exceder o tempo, fiz aqui uma pequena apresentação sobre um pouco da minha experiência, neste contexto. Quero agradecer também a presença aqui de cada um. E peço desculpa estar com esta espetacular voz, mas alergias não ajudam em nada nesta altura. O meu nome é Rita Laranjo, sou enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica. Trabalho na Unidade Local de Saúde Alentejo Central, em Évora, na maternidade. Trabalho essencialmente em contexto de sala de partos, apesar de ir dando um pezinho na enfermaria. Felizmente temos o espaço todo no mesmo sítio, portanto conseguimos dar apoio nos dois locais. Hoje venho-vos falar um bocadinho da minha perspectiva em relação à atividade física na gravidez e pós-parto e um bocadinho da relevância que tem em contexto de saúde pública e também um pouco daquilo que eu faço enquanto enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica. O que eu quero é que isto seja interativo. Portanto, se quiserem comentar ou dizer algo durante a apresentação, estejam à vontade. Antes de passar para o próximo slide, gostava de vos fazer uma pergunta para pensar, assim, por alto, que é: quantos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica é que aconselham uma grávida acerca de atividade física? E pergunto isto enquanto de profissional para profissional, mas também questiono isto de profissional para grávidas. Quantas grávidas é que já foram aconselhadas por enfermeiros especialistas à prática de exercício físico? Ou quantas é que já ouviram esta frase ou esta questão vinda destes profissionais de saúde? Se calhar não muitas, porque temos muitos
poucos momentos que aproveitamos para abrir esta janela de oportunidades para a aquisição de hábitos saudáveis e para a passagem de conhecimento neste sentido. A questão é, o que é que a ciência nos diz enquanto saúde pública? O que é que isto significa? Sabemos que mais ou menos 60% das grávidas não atingem os níveis recomendados de atividade física e esta inatividade aumenta os riscos para a mãe e para o bebé e também no puerpério. Falamos aqui um pouco da questão da gravidez, mas também da questão do pós-parto. E que impacto é que esta falta de atividade tem a nível materno-fetal? E falamos de riscos, sejam físicos óbvios, como também de saúde mental. Agora, temos guidelines e evidência científica em bom português para dar e para vender. E muitas vezes não recorremos a elas, não porque nos esquecemos, mas também porque muitas vezes não temos uma predisposição que nos ouçam neste sentido. E eu falo da minha experiência pessoal. O que é que nós podemos tirar destas guidelines, desta evidência científica? Em primeiro lugar, temos diretrizes nacionais e internacionais muito recentes e evidência científica muito recente que demonstra os benefícios da atividade física nas grávidas e puérperas, não só para o bem-estar materno, mas também com a manutenção do bem-estar fetal. Segundo a OMS, uma guideline internacional. Segundo a ACOG, que também tem diretrizes internacionais. As grávidas devem fazer pelo menos, e como disse a doutora Cristina Nogueira Silva, 150 minutos de atividade física, e não estamos a falar em mínimos, estamos a falar por semana. Mínimo. Não é uns 150 minutos e está feito. Não, podemos estender desde que não existe a contraindicação médica para essa atividade física. E é muito importante também saber adaptar o exercício físico de acordo com a fase da gestação. E por isso é que também existem vários profissionais capacitados nesse sentido. O que depois também leva aqui a uma grande questão de mitos e verdades sobre a atividade física durante a gravidez, não é? Nós ouvimos constantemente aquele que é muito conhecido que relaciona a atividade física com o aumento de um risco de perda gestacional. Ouvimos recorrentemente que uma pessoa que nunca fez atividade física não a deve iniciar na gravidez, exatamente também por estes motivos. E não é assim. Da nossa perspectiva, não funciona assim, dos profissionais de saúde e muito menos também funciona assim na perspectiva do profissional do exercício físico. O que é que a gente pode vir buscar aqui deste bolo? Que os benefícios da atividade física na gravidez e pós-parto podemos ter relações e comparações. Podemos visualmente ter uma relação entre a condição física e a redução de riscos e podemos ensinar, podemos fazer estes ensinos enquanto profissionais de saúde, enquanto enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, mas também podemos fazer comparações. Podemos fazer comparações entre grávidas ativas e as grávidas sedentárias, e são comparações óbvias. O que é que aqui podemos também falar? Assim, por alto, claro. Esta atividade física apresenta-nos menores riscos de desenvolvimento de diabetes gestacional ou uma hipertensão induzida pela gravidez, apresenta-nos reduções de complicações obstétricas, mas também, e muito importante, apresenta um grande impacto positivo na recuperação no parto imediato e no pós-parto. E é destas questões que nós devemos falar e abordar enquanto profissionais de saúde, em contexto de consultas, em contexto, nem que seja de amizade para as pessoas com quem nós falamos, ou peço desculpa, as pessoas com quem nós falamos ou com quem socializamos diariamente,
E nunca esquecer também que esta questão da atividade física, não estamos só a falar de um bem-estar físico, estamos a falar também de um bem-estar mental. Agora, então, bom. Agora, enquanto enfermeira especialista, o que é que eu posso fazer ou o que é que eu tento fazer ao máximo a nível de oportunidades quando estou com as minhas grávidas? O enfermeiro especialista tem aqui uma grande oportunidade de promoção ah, da atividade física. E o que é que eu consigo descrever com isto? Eu juntei aqui 4 verbos que creio que podem ser fundamentais na minha prática. E, por alto, antes de passarmos ao que está aqui na apresentação, é importante esclarecer que estas poucas oportunidades surgem também da falta de recursos humanos que muitas vezes temos em contexto hospitalar, em contexto de consultas, e que muitas vezes não dão a oportunidade de podermos explorar esta parte da atividade física com as nossas grávidas. No entanto, também temos o outro lado, que é muitas vezes a falta de atualização profissional, pessoal, sobre este tema. Porque ainda há pouco a doutora Cristina falava de repousos absolutos e a experiência também me diz que muita gente se segue ainda por uma maneira mais antiquada de fazer as prescrições, de atuarmos enquanto profissionais de saúde em contexto hospitalar. O que é que eu posso dizer sobre esta questão? Nós podemos atuar em contextos de consultas, em contextos de internamento, em contexto de cursos de preparação para o parto, e é por isso que está ali o verbo acompanhar. Posteriormente, temos de intervir. E estas oportunidades de intervenção vão de acordo àquilo que eu disse anteriormente. Os cursos de preparação para o parto, nascimento e parentalidade, para mim, e se calhar sou um pouco suspeita por falar nisso, por ter um curso estruturado em que falamos muito de atividade física, não só teoricamente, mas também um pouco, fazemos um pouco a prática dentro da área de competências que eu tenho. Estes cursos podem ser uma base sólida para incentivar as grávidas à prática do exercício físico. E é por isso que também está ali o verbo orientar. Porquê? Porque o enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica deve recorrer a estratégias de orientação e de motivação. Nós muitas vezes temos pessoas grávidas, ou às vezes mesmo casais, desmotivados, talvez porque anteriormente já tiveram uma perda gestacional, porque muitas vezes também não estão habituados a ter uma rotina de prática de exercício físico, e cabe-nos a nós também ter esse papel de incentivar, de orientar e, acima de tudo, podemos seguir para o último verbo, que é o verbo aconselhar. E o que é que eu quero falar sobre esta questão de aconselhar profissionais fora da minha área de competências? O que é que isto significa? Significa que se eu não sei, não tenho a certeza, eu preciso ter alguém que me apoie com aquele casal, com aquela grávida. E aqui torna-se fundamental a questão de profissionais do exercício, uma equipa médica com quem eu consiga facilmente falar e muitas vezes discutir algum caso sobre aquela grávida. Felizmente eu moro num sítio pequeno, não é? E trabalho com os obstetras que trabalham no meu hospital, fora os que vêm de fora, mas aqueles que seguem gravidezes em Évora, eu consigo muito bem ter essa relação e falarmos um pouco, e muitas vezes até encontramos na sala de partos e olha Rita, tenho aquela grávida, sabes quem é? O que é que achas de se calhar investirmos mais nesta parte a nível de consulta, ou tu investires na preparação? Ela disse-me que está a fazer preparação contigo, e esta interligação entre profissionais é extremamente importante. E estou a dar o exemplo de profissionais
de equipa médica, porque são aqueles com quem eu tenho mais contacto, mas a nível de exercício físico, felizmente, e aqui na minha zona, já começamos a ter profissionais especializados na área da gravidez. O que para nós também é muito bom, porque conseguimos facilmente encaminhar. Da mesma forma que já temos profissionais de fisioterapia pélvica e também conseguimos fazer esse encaminhamento. O que é que, a nível profissional, para mim é fundamental? Incentivar a boas práticas e, perdão, e encaminhar sempre que necessário quando a nossa área de competências é ultrapassada e precisamos dessa ajudinha. Aqui isto não está a ver novamente. Ok, já está. E agora coloco outra questão, que é como é que nós podemos incentivar mais grávidas a serem ativas, não é? O que é necessário? Tem de haver predisposição delas? Tem de haver só conhecimento do nosso lado? Na minha opinião, tem de haver um cruzar de vários fatores e que são fundamentais para nós sermos capacitados para este incentivo, mas para a grávida também ser capaz de receber um pouco dessa informação. E nisto, o que é que eu tenho para dizer? Que é necessário haver a implementação de boas práticas em contexto de trabalho e isso tem de ser visível. A grávida tem de se sentir abraçada por nós quando nós dizemos, em contexto de sala de partos, por exemplo, vamos levantar, vamos andar um pouco, vamos não ficar só numa posição deitada, sentada. Eu, em contexto de brincadeira, inclusivamente costumo dizer, porque é que se chama trabalho de parto? Não se chama estar deitada à espera do parto, não se chama estar sentada à espera do parto. Chama-se trabalho de parto porque também temos de trabalhar para nós. E também temos de trabalhar para este parto acontecer. E é exatamente por isso que a implementação de boas práticas em contexto de trabalho acaba por ser fundamental, não só naquele momento, mas se calhar também para conseguirmos puxar alguma conversa sobre o que fazer após o parto. E estamos a falar apenas em contexto de sala de partos. Atenção! O que é que também é importante? Mostrar referências, mostrar estudos, mostrar exemplos, mostrar casos de sucesso. E aqui, se calhar, já o podemos fazer um bocadinho antes, em contexto de consulta, de acompanhamento, não é? E por fim, aconselhar e saber qual é o limite das nossas áreas de competências e encaminhar para profissionais especializados, como eu já falei anteriormente. Eu aqui mostro-vos umas fotografias e estas fotografias são em sala de partos. Esta moça que vos mostro, chama-se Verónica, fez o curso de preparação para o parto, nascimento e parentalidade comigo. E o esposo dela, o André, na altura, perguntou se poderia fotografar todo este processo até ao nascimento da Ana Rita. E pessoalmente foi a primeira vez que fiz um acompanhamento em sala de partos enquanto era fotografada. Mas escolhi estas fotografias porquê? Porque em duas delas mostra claramente que não temos uma grávida parada e que tivemos uma grávida ativa durante o trabalho de parto. E mesmo com as ajudas que ela necessita, seja fazer exercício em bola, seja deambular. E a fotografia do meio mostra claramente uma boa interação entre um profissional de saúde e uma paciente. Agora, o que é que eu tenho para vos dizer mais? Ai, minha setinha está aqui. Quero que percebam que o enfermeiro especialista de saúde materna acaba por ter aqui um papel tão importante como os outros profissionais. Apesar de, muitas vezes, não haver recursos suficientes para ajudar a grávida ou o casal, nós temos noção de que estas questões relacionadas com a atividade física devem ser faladas. Pessoalmente, e enquanto enfermeira especialista, tento sempre, ao máximo, abordar estas questões. Se elas são colocadas em prática, muitas vezes podem não ser por desconhecimento, por falta de recursos humanos, mas é sempre bom quando alguém está presente e tem estas noções. Espero que esta apresentação tenha sido útil, falar um pouco da minha perspectiva
enquanto profissional que trabalha numa sala de partos, e espero que tenha trazido também alguns insights para a nossa prática, e não falo só da minha enquanto enfermeira especialista, falo no geral de todas as profissões que vêm a acompanhar uma grávida. Agradeço a participação de todos e obrigada. Tenho um projeto fantástico, chama-se Projeto Nascer, também está nas redes sociais, caso queiram dar uma espreita dela. Obrigada. Muito obrigada, Rita, por acentuares mais uma vez a importância da comunicação interprofissões e da abordagem multidisciplinar, e, obviamente, também nos recursos que poderão estar disponíveis e relativamente aos quais temos todos em conjunto trabalhado. Já vou falar mais um bocadinho sobre eles, eh, mas vou passar a palavra à professora doutora Paula Clara Santos, da Escola de Saúde, da Escola Superior de Saúde do Porto, do Politécnico do Porto, e especialista na área da fisioterapia de saúde da mulher. Paula, tens que ligar o som. Ligar o som. Sim, já está. Bom Agora dia a já todos. está. Ainda não estou em modo de apresentação, ainda estou aqui a ver. Deixa-me só. Ok, Já está. já está. Então, bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada à professora Rita por o convite de estar aqui. É um gosto poder estar esta manhã com uma equipa multidisciplinar, porque para mim é o caminho e o futuro de termos mulheres mais ativas é quando todos os profissionais de saúde falarem a mesma linguagem. E penso que é para isso que estamos aqui hoje, um bocadinho para aferirmos estas linguagens. Eu não vou perder muito tempo na atividade física, porque eu penso que já foi bem falada e bem documentada, apesar de ser, digamos, a minha área de paixão, a atividade física na gravidez, mas eu penso que já foi bem falada pelos outros profissionais e vou tentar especificar um bocadinho mais as questões do trabalho do fisioterapeuta ligado à área do pavimento pélvico e saúde da mulher. Pronto, como já falamos até agora, há aqui grandes alterações durante a gravidez que vão ocorrer na mulher, e o pavimento pélvico vai ser é um músculo musculoesquelético e que vai ser altamente impactado durante a gravidez. Isto porquê? Porque à medida que o feto se vai desenvolvendo, vai havendo uma maior pressão na parte inferior da bacia, que é recoberta, como vamos ver, pelos músculos do pavimento pélvico. Este impacto vai estar no pavimento pélvico e vai estar na parte anterior da parede abdominal, nomeadamente no afastamento dos retos abdominais à medida que a criança vai crescendo. E que implicações é que isto tem? Isto vai ter implicações no core abdominal. Este core vai ser fundamental para a atividade física. Porquê? Porque qualquer movimento a nível distal precisa de estabilidade a nível proximal. E o core vai ser a base para que uma mulher possa fazer atividade física em segurança. E este core também vai ser a parte do corpo da mulher que durante a gravidez vai sofrer mais alterações. Alterações da parte da excursão diafragmática, que, como podemos ver, eu queria pôr só isto aqui, a ver se... como podemos ver, ela vai diminuindo ao longo da gravidez, e aqui o nosso pavimento pélvico, que tem um trabalho síncrono com o nosso diafragma, ele vai perdendo ou vai ficando, por um lado, com maior sobrecarga à medida que o bebê nasce, e por outro lado, esta diminuição da expressão diafragmática vai fazer também com que este pavimento pélvico tenha menor mobilidade e maior carga nele durante a gravidez. Isto associado muitas vezes aqui a uma diástase dos retos abdominais ou afastamento, leva a uma maior instabilidade deste core central, que tem que ser bastante trabalhado durante a gravidez para que a mulher se consiga manter ativa e saudável. Ou seja, estas alterações nunca poderão ser um motivo de não diminuir o nível de atividade.
Este pavimento pélvico vai ser extremamente importante e é um músculo que é um músculo esquelético e, como tal, tem que ser trabalhado como qualquer outro grupo muscular durante a gravidez, só que ele localiza-se, digamos, está escondidinho no fundo da nossa pelvis. E o facto de ele não ser visível leva a que, às vezes, este trabalho muscular seja difícil de tomarmos consciência dele e muitas vezes trabalhado de uma forma menos correta pelo facto da mulher não ter consciência da localização e da contração desta musculatura. Mas esta musculatura é fundamental. Se nós repararmos, ela forra a parte inferior da pelvis e ela vai ter superiormente 3 estruturas, como a bexiga, o útero e o reto, e que vão ser fundamentais para a continência, quer a continência urinária, a continência fecal. Vai ser importante na altura do parto, para a expulsão do feto, e muito importante para a sexualidade do casal. Portanto, uma correta contração desta musculatura é fundamental para mantermos uma boa continência e uma boa satisfação sexual. De tal forma, as recomendações da atividade física já foram mais do que faladas, já não há dúvida de que uma mulher deve ser ativa durante a gravidez. Aqui a novidade é que em 2019 as recomendações canadianas falam-nos da importância do treino dos músculos do pavimento pélvico, ou seja, criam para estes músculos tão pequeninos, mas tão especiais e tão importantes para a funcionalidade da mulher, cria-nos aqui assim uma janela em que nos refere que efetivamente é importante e é recomendado que haja um treino específico desta musculatura, dos músculos do pavimento pélvico, pela forma impactante que ela pode ter na qualidade de vida da mulher. E ela começou com as recomendações canadianas e já estão espalhadas pelas australianas, Nova Zelândia e mesmo pelas polacas, ou seja, ainda não a totalidade, mas já há várias recomendações internacionais recomendam o treino específico dos músculos do pavimento pélvico relativamente às mulheres ativas para além da atividade física, como foi falada anteriormente. E porquê este treino? Porque há evidência científica que nos mostra que o treino dos músculos do pavimento pélvico previne a incontinência urinária em mulheres continentes, ou seja, quando ainda não existe disfunção, ele tem um efeito protetor em mulheres continentes. Obviamente que este treino tem que ser um treino feito de uma forma segura e eficaz. E isto porquê? Porque mais de 30% das mulheres não têm capacidade para contrair corretamente esta musculatura, 25% das mulheres, quando lhe é pedido para fazer um movimento, faz um movimento contrário, ou seja, um movimento de straining, faz força para fora, em vez de fazer uma contração, como está aqui demonstrado, uma contração para cima e de oclusão. Ou seja, é importante nós motivarmos as mulheres, tal como para a atividade física, para a contração correta do pavimento pélvico, mas é importante assegurar-nos que ela sabe fazer uma contração correta dessa musculatura e não a pôr a fazer exercício, diria eu, quase que às cegas. Isto é quase como entrarmos numa casa, eu ainda não conhecer essa casa e tentar localizar um objeto, sei lá, ir à procura de umas chaves. Se eu estiver em casa e já conhecer este percurso, porque já o fiz previamente e guiada, eu depois, se não estiver a observar, eu consigo na mesma chegar a esse local. É isto que acontece com a mulher grávida, ela precisa, e com qualquer mulher, para contrair corretamente este pavimento pélvico, ela precisa de ter um especialista que lhe faça uma avaliação deste pavimento pélvico e que valide se aquela contração é correta. Se ela é correta, depois qualquer profissional da área da saúde pode e deve recomendar que essa contração se continue a fazer. Como é que nós podemos saber se já existe alguma disfunção neste pavimento pélvico? Se a mulher tem perda de urina, se tem perda de flatos ou perda de fezes. E também quando existe disfunção sexual. É interessante perceber que, tal como eu referi, a importância do corpo para a atividade física, muitas vezes é a atividade física que é quase que vai despolutar pelo aumento da pressão intra-abdominal que surge durante a atividade, que pode levar a que estes sinais de alerta apareçam. E, portanto, pode ocorrer perda de urina durante o exercício. E aquilo que nós pretendemos é que
por haver este aumento da pressão intra-abdominal e este pavimento pélvico ficar sintomático, ele jamais seja um motivo para que esta mulher pare de ser ativa durante a gravidez e durante o pós-parto. Ou seja, um pavimento pélvico sintomático é um sinal de alerta que esta mulher tem que ser avaliada por um especialista pélvico, nomeadamente um fisioterapeuta, mas que deve manter simultaneamente, com um trabalho de uma equipa multidisciplinar, a sua atividade física e o seu treino, e que este pavimento pélvico não seja um motivo de diminuição do nível de atividade. Isto porque a prevalência da atividade física é frequente durante a gravidez e mais de metade das mulheres refere perda de urina durante esta fase da vida, mas não é normal. E retirar a normalização desta perda de urina é extremamente importante, quer durante a gravidez, quer o pós-parto. E para isso, como já tinha referido anteriormente, é preciso uma avaliação muito específica, muito concreta, devido à localização desta musculatura, e depois, sim, depois da mulher ter esta consciência, poderá trabalhá-la em qualquer altura, em qualquer lugar, e isto é ótimo até para os profissionais de exercício, porque se ela já tiver consciência desta contração, pode ser solicitada e deve ser solicitada durante as atividades que vão fazer com esta mulher. Por outro lado, a diástase dos retos abdominais é outra das complicações que pode surgir durante a gravidez, e ela surge no final da gravidez, e ela é frequente, mas não é normal que ela se mantenha após o parto. Esta redução pode ir a ocorrer até 1 ano pós-parto, mas é importante, por um lado, a mulher fazer o autoexame, e este autoexame consiste em a mulher fazer um crunch, tipo um abdominal, e tentar palpar a linha alba e perceber se há separação destes retos abdominais, mas não é só a separação, é percebermos se eles estão separados e se existe ou não tensão nessa linha alba, porque eles podem estar ligeiramente separados, mas haver uma tensão correta. E isto também é importante. Porquê? Porque pode haver aqui uma má gestão da pressão intra-abdominal e é importante a mulher reeducar, especialmente no pós-parto, a parte respiratória da excursão diafragmática e a gestão da pressão intra-abdominal. E se esta gestão tiver bem gerida, vai ser ótimo para ela continuar a ser uma mulher ativa. Se esta gestão da pressão intra-abdominal não estiver bem gerida, pode ser um motivo, digamos, para agravar estas condições de saúde, e de todo nós pretendemos que isso aconteça. Portanto, quando existe disfunção é necessário haver avaliação individual, ser orientada e depois ser integrada nas equipas multidisciplinares. Isto porque ainda existe muita desinformação e por vezes vemos, até nas redes sociais, incentivar a fazer exercícios do pavimento pélvico de uma forma errada, como contração dos adutores, contração de glúteos, ou seja, desinformação. Qual é a solução? É a informação, a literacia e o empoderamento destas mulheres, uma avaliação individualizada concretamente relativamente a esta musculatura, uma boa gestão da pressão intra-abdominal e um trabalho de equipa é fundamental. Qualquer um dos profissionais que consiga identificar estes sinais ou sintomas deve reencaminhar, tal como um terapeuta, quando percebe que esta mulher está capacitada, empoderada e tem uma boa consciência corporal, deve encaminhar para os profissionais do exercício e termos aqui um trabalho de equipa. Portanto, como pontos a reter, as disfunções de pavimento pélvico são frequentes, mas não são normais. A perda de urina não deve ser motivo para parar de fazer atividade física, ou seja, com um trabalho multidisciplinar nós conseguimos que a mulher continue a ter todos os benefícios da atividade física em todos os sistemas do movimento humano e conseguimos reeducá-la para que a atividade física não seja um fator desencadeador ou promotor, ou não estarmos a potenciar ao máximo esta atividade física no pavimento pélvico destas mulheres. A maioria das mulheres tem dificuldade em realizar corretamente esta contração e daí muitas vezes falarmos nesta contração orientada. Às vezes numa sessão nós podemos resolver isto e a mulher depois ser integrada numa classe de exercícios.
Nem todas as disfunções têm a mesma origem e não se manifestam da mesma forma, portanto, nem todas as mulheres que perdem urina é um problema de falta de força de pavimento pélvico, pode ser uma falta de alongamento ou de comprimento desta musculatura e, portanto, não chega só a dizer que tem que contrair, às vezes é preciso saber relaxar, é preciso alongar esta musculatura. A diástase dos retos abdominais é frequente, mas não é normal e, portanto, é importante saber fazer esta gestão da pressão intra-abdominal para depois estarmos em classes de exercícios. As equipas transdisciplinares e multidisciplinares são extremamente importantes na gravidez e no pós-parto, e são elas o sucesso para termos mulheres ativas, porque muitas vezes estas disfunções é que levam a que elas deixem de ser ativas. E, portanto, quando há um bom encaminhamento e todos falamos a mesma linguagem e dizemos é importante manter-se ativa, mas também é importante tratar esta disfunção, e a mulher ficar segura que, apesar de ter perda, deve manter essa atividade, e fundamentalmente que não podem ser estas disfunções que levem à restrição da atividade física. Ou seja, é muito importante reequilibrarmos simultaneamente a esta atividade. E era basicamente a mensagem que eu gostaria de passar aqui hoje, que é todos estarmos, e estamos aqui profissionais de várias áreas, nomeadamente da nutrição, e a importância que a nutrição tem, por exemplo, num pavimento pélvico, no controle de peso das mulheres, os profissionais do exercício também no controle dos gastos metabólicos destas mulheres, e mostrar que o empoderamento delas e termos mulheres cada vez mais informadas, mais empoderadas e perceber que a cinesiofobia não pode existir, não é? O medo do exercício não é uma solução, pelo contrário, pode resolver o problema a curto prazo, ou seja, eu não faço exercício, não tenho perda, mas a médio e a longo prazo, todos os meus sistemas do meu corpo humano vão perder pela minha falta de atividade. Portanto, devemos e ter esta consciência como profissionais e às vezes até sermos nós, ou vocês, profissionais de exercícios, enfermeiros, abordar este tema ou este rastreio de tem perda de urina, porque às vezes são temas demasiado íntimos, que não são, digamos, mas na nossa sociedade e culturalmente ainda são, e temos que abrir uma porta para que elas possam falar disto e para que continuem a vir às classes de exercícios e ser mulheres ativas na gravidez, no parto. A enfermagem também tem um papel fundamental, porque também tem um trabalho de muita proximidade com elas e, portanto, esta referenciação pondo a mulher no centro penso que é fundamental. Acho que era basicamente isto e o fisioterapeuta pode ter aqui um contributo importante para que toda esta equipa seja uma banda de música que toque bem afinadinha, sendo a mulher a partitura mais importante deste conjunto. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora Paula Clara. E por falar em nutrição e em alimentação, vamos desde já passar a palavra ao professor Rui Jorge, do Politécnico de Leiria, nutricionista, naturalmente. Obrigado, professora Rita. Começo por agradecer a oportunidade de estar presente aqui com tão ilustres, aqui com a minha fotografia no meio de tão ilustres colegas e agradecer o convite à professora Rita Santos Rocha. Como foi abordado anteriormente, aqui trabalharmos em equipa com os diversos colegas que têm uma intervenção importante durante o período, não só da gravidez, mas até prévio, de planeamento e de acompanhamento também no pós-parto, é muito importante. Ao longo da minha vida tenho tido a possibilidade de trabalhar com colegas destas várias áreas que estão aqui enumeradas, e é muito diferente do que trabalharmos isoladamente no nosso consultório. Infelizmente, por vezes, acaba por acontecer por questões logísticas, de recursos, mas quando temos uma equipa completa, é muito mais fácil e temos melhores resultados com com as pessoas com quem acompanhamos. Também queria colocar aqui um outro ponto, que é a questão da família. Na verdade, nós trabalhamos em equipa com os colegas das diferentes áreas profissionais, mas tentarmos também incluir o máximo possível a família. Aqui sejam os pais da grávida, que acabam por vezes por também cozinhar, ou ter esta responsabilidade de planear refeições, de apoiar. Os maridos ou as mulheres das grávidas que vão acabar por também ter
um papel muito importante na gestão, quer da possibilidade ou não dela fazer atividade física, do planeamento alimentar. Os próprios filhos que já existem, não é? Os filhos mais velhos, que muitas vezes têm importância nas escolhas alimentares, eles quase que decidem o que é que se come por vezes. São aspectos que aqui também temos que, se os conseguirmos incluir, acho que ficamos a ganhar. Aqui, relativamente ao papel do nutricionista, ele vai desde um período pré-concepcional até ao período do pós-parto. Eu vou aqui focar, achei que os 10 minutos que me foram atribuídos deveriam ser utilizados para salientar em aspectos-chave quais os pontos que eu considero críticos ou que eu sinto que são críticos dentro da área da nutrição e que se calhar quer profissionais, quer as mulheres grávidas possam não estar tão atentas. Aqui os pontos principais que eu irei tocar serão a optimização ponderal, que já foi falado pela doutora Cristina, agora também pela doutora Paula Clara, que realmente é muito importante controlar a gestão do peso, ter uma boa gestão do peso durante o período, quer pré-concepcional, quer durante a gravidez e também no pós-parto, é muito importante ter uma boa recuperação do peso. Vamos abordar também a questão da otimização nutricional. A vertente nutricional é fundamental na preparação, durante e também no pós-parto. E também a vertente da segurança alimentar, que às vezes fica um bocadinho esquecida dentro do mundo da nutrição, porque não é diretamente nutrição, e se calhar até outros profissionais da área da engenharia alimentar, tecnologia alimentar, que estão mais dentro, se calhar, desse tema, até saúde pública, e que às vezes não estão tão diretamente em contacto com as grávidas. Começando então pelo fim, aqui por este tópico da segurança alimentar. Um, É fundamental nós termos, durante a gravidez e na fase pré-concepcional, uma alimentação que forneça todos os nutrientes necessários para um bom desenvolvimento, do bebé, e que permita também que a própria mulher tenha os nutrientes que necessita, porque não esqueçamos que isto está tão bem feito que alguns dos nutrientes, se nós tivermos, se a mulher tiver em déficit, o bebé fica com eles. Por exemplo, o exemplo do cálcio, por exemplo, ou do fósforo, que caso a nível nutricional o aporte seja insuficiente, o bebé não sofre tanto como a mãe sofre no final de contas, se bem que também sofre, claramente, e não deve haver déficits em relação a nenhum nutriente. Mas isto para dizer que, com a questão da segurança alimentar, por vezes surgem conselhos que levam à diminuição do aporte de alguns nutrientes importantes, nomeadamente com a questão do cuidado que tem que se ter com o consumo de hortícolas, a sua desinfecção, mesmo frutos. E essa lavagem e desinfecção é realmente muito importante, porque há aqui uma série de bactérias, como a Salmonella, a Listeria, Campylobacter, ou até parasitas, como o Toxoplasma gondii, que são realmente importantes do ponto de vista do risco que podem trazer durante a gravidez e que têm consequências que podem ser realmente muito, muito graves. No entanto, esta necessidade da lavagem e desinfecção, ou da correta cozedura também, não se pode sobrepor ao consumo destes alimentos. E por vezes eu noto que isso acontece. Há mulheres grávidas que quase que têm medo de consumir os vegetais, por receio da potencial contaminação que possam ter. Já agora, aqui dentro deste tema, só queria alertar para um aspecto que eu também noto muito, que é a questão da utilização do vinagre como desinfetante, que é algo que não tem recomendações, pelo menos que eu conheça de qualquer entidade. No entanto, é muito comum, mesmo do ponto de vista de evidência, existem alguns estudos, mas que não mostram uma desinfecção, uma eliminação das bactérias com efeito potencialmente mais perigoso na gravidez de forma suficiente, e é muito comum existir em grávidas que estão a usar o vinagre e não soluções, por exemplo, de hipoclorito de sódio, que realmente apresentam uma eficácia superior na desinfecção. Claro que a cozedura a temperaturas e com duração suficiente é o método mais eficaz, mas não quer dizer que não se possam consumir alimentos crus quando corretamente lavados, ou seja, mesmo esfregados, com água abundantemente a passar. Já agora, em relação aos frutos com casca, também alertar aqui, porque eu noto que muitas vezes há uma despreocupação total nos frutos com casca, porque se vão comer descascados, mas esses frutos com casca devem ser também
desinfetados antes, porque na verdade, imaginem, vamos pegar numa laranja. Eu pego na laranja, que está suja e pode ter a casca contaminada. Na verdade, se eu a descascar, vou ficar com as mãos, com as bactérias que lá estejam, ou parasitas, e vou colocá-las depois na própria fruta. Porque eu tenho que desinfetar, tenho que lavar abundantemente e desinfetar também a laranja antes de a descascar. Claro que isto dá trabalho, não é? Mas vale a pena. Outro aspecto que eu acho curioso é a escolha de alguns alimentos. Por exemplo, tenho aqui o atum em lata e o atum, neste caso não é fresco, é congelado, mas um bife de atum que a pessoa pode grelhar ou pode fazer na frigideira, como quiser. E é muito comum as pessoas pensarem que alimentos enlatados podem ser deletérios comparativamente a outro tipo de alimentos, ou que os congelados não se podem consumir, por exemplo. Na verdade, no caso, por exemplo, do peixe ou dos hortícolas, os congelados até apresentam maiores níveis, do ponto de vista de segurança alimentar, menores riscos do que o peixe, por exemplo, fresco, ou os hortícolas frescos. E é um exemplo que eu acho curioso, porque quando eu digo isto numa consulta, as pessoas ficam muito admiradas porque não faziam ideia que os congelados, do ponto de vista de segurança alimentar, aqui no conceito de food safety e não de food security, pode ser realmente mais interessante. Outro aspecto que também é importante é a questão dos contaminantes que hoje em dia sabemos que os alimentos têm no geral, e no caso do peixe temos a questão, por exemplo, do metilmercúrio, que é importante, e no caso por exemplo, do atum em lata, como é feito com peixes mais pequenos, que não são tão valiosos do ponto de vista comercial, tem muito menos contaminação com metilmercúrio do que, por exemplo, os bifes de atum que vêm de peixes maiores e que bioacumularam ao longo do tempo mais metilmercúrio. Temos recomendações a nível nacional, internacional, que nos dizem quais são os peixes que realmente têm níveis mais baixos de metilmercúrio e que nós devemos comer durante a gravidez com maior frequência, que são estes que estão aqui deste lado do diapositivo. Vou aqui só assinalar. Portanto, aqui temos alguns exemplos de peixes que devem estar presentes na base da alimentação da mulher. E depois temos realmente aqui alguns que devemos ter atenção, por exemplo, aqui o cação, o espadarte, que são peixes realmente maiores, não é? Que essencialmente comem outros peixes, vão bioacumulando mais metilmercúrio e que o seu consumo deve ser realmente esporádico ou até mesmo evitado. Em relação depois aqui à optimização ponderal. Já foi referido que a gestão do peso, quer no período pré-concepcional, quer no período concepcional, quer durante a gravidez, acaba por ser muito, muito importante, porque há aqui uma série de outcomes negativos que podem surgir com base no início da gravidez com o IMC demasiado elevado, ou derivado de um ganho de peso demasiado elevado durante a gravidez. Estão aqui alguns exemplos: a diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia, a probabilidade de ser necessário a realização de uma cesariana não eletiva, acontecer também a necessidade de parto prematuro e até mesmo consequências para o bebé, como defeitos do tubo neural, fenda palatina, hidrocefalia e até o risco de excesso de peso daquela criança, até mesmo a idade adulta. Aqui esta optimização ponderal. O desafio que eu acho que é o mais importante aqui neste tópico é como fazer uma boa gestão do peso sem afetar a vertente nutricional. Porque muitas vezes o que acontece é a mulher tem demasiado peso antes de engravidar, ou está a ganhar peso muito rapidamente, ou muito peso durante a gravidez, e vem ali aquela informação, já ganhou muito peso, tem que ter cuidado, tem que reduzir, não pode ganhar mais peso, e que é uma recomendação que faz todo o sentido e que é importante por um lado, mas por outro lado, se isso levar a uma abordagem alimentar demasiadamente restritiva, do ponto de vista quantitativo, e que depois às vezes redunda também na vertente qualitativa, muitas vezes pode levar também a déficits nutricionais. E isso é também preocupante. Claro que aqui pode haver uma compensação, por exemplo, e felizmente temos recomendações no sentido de haver aqui uma suplementação com alguns nutrientes que são fundamentais durante a gravidez, para evitar que, mesmo que hajam restrições alimentares, não exista um risco tão marcado devido a esse déficit. Mas eu acho que aqui é o aspecto-chave. E aí o ideal é nós não chegarmos a este ponto, não chegarmos a este ponto onde é preciso quase dizer, bem, não podemos mesmo ganhar mais porque está mesmo no limite. O ideal era ter um planeamento que permitisse e um timing, de começarmos com o acompanhamento que nos permita fazer todo o planeamento para as coisas correrem bem desde o início e não termos que chegar a um ponto em que temos que fazer um controle da ingestão energética que seja demasiadamente
forte ou radical. Outra coisa que me preocupa aqui nesta vertente da optimização ponderal são as dietas, as modas que vão aparecendo e que cada vez mais as pessoas acabam por adotar. Eu penso que a gravidez ainda é um período, comparativamente ao restante ciclo de vida, tem a vantagem de as pessoas terem um bocadinho mais cuidado em embarcar em aventuras, do ponto de coisas assim mais radicais. De qualquer forma, já me aconteceu ter grávidas em consulta a utilizarem estratégias que nem sequer temos evidência das consequências que podem ter, que em teoria, do ponto de vista de plausibilidade biológica, não deverão dar bom resultado. E aqui, muitas vezes até vem por conselhos de uma amiga ou de alguém que a pessoa conhece, não de profissionais, e temos aqui que ter este papel, de educação e de literacia para que a pessoa possa ter uma boa gestão do peso e da alimentação neste período. Em relação aqui à otimização nutricional, hum, todos os nutrientes são importantes, é muito importante termos isto claro. Uh, Normalmente nós focamos naqueles que são necessários para garantir outcomes que possam ser mais visíveis ou pelo menos outcomes, para evitar outcomes tão graves, como é o caso aqui dos folatos, não é? Os problemas de estudo neural, por exemplo, ou iodo, problemas de desenvolvimento cognitivo também. E são nutrientes realmente chave, cujas guidelines na maior parte dos países tentam garantir que eles não estejam em déficit, quer seja através da fortificação de alimentos que são consumidos pela população, como o caso de alguns cereais, ou o caso do sal iodado, por exemplo, que em Portugal se está a discutir neste momento, a nível da Direção-Geral de Saúde, essa possibilidade de recomendação. Saiu agora esta semana, saiu ontem, hoje é terça, foi ontem na segunda, essa discussão no Programa de Promoção da Alimentação Saudável, a possibilidade de começarmos a ter como, salvo erro, quase 50% dos países do mundo, sal iodado como sendo recomendação genericamente, não só para grávidas. Mas isto para dizer que há estes nutrientes-chave, mas os outros não podem ser vistos como sendo completamente secundários ou não tendo qualquer importância. Alguns não só no ponto de vista positivo. Por exemplo, falou-se aqui na questão do impacto que tem a alimentação da mulher durante a gravidez na sua descendência, por exemplo, na questão da gestão do peso, mas também, por exemplo, na questão do risco de hipertensão. Hoje em dia temos estudos que mostram uma ligação entre o consumo de sódio durante a gravidez, o sódio que em grande parte vem do sal que a mulher come diretamente do sal que adiciona ou de alimentos que já têm sal adicionado, alimentos mais processados normalmente, e o risco de aquele bebé, quando for adulto, ter hipertensão. Realmente há aqui correlações nestas matérias e acaba por ser bastante interessante vermos que fica ali quase imprinted, ali qualquer coisa que vai ter ali uma moldagem metabólica que vai ter impacto no futuro. Aqui o que eu queria salientar também como ponto mais crítico é que estes nutrientes que são importantes na gravidez, não só os que estão aqui no slide, mas todos os outros, são importantes continuarem a ser fornecidos através dos alimentos, são importantes quando consumidos através de medicamentos sujeitos a receita médica que são, por norma, e bem, prescritos pelos obstetras ou quando a pessoa é acompanhada em médico de família também, às grávidas. E queria deixar aqui um alerta, que é uma área, se calhar é uma área de estimação minha e até tenho tentado fazer investigação também nesta área, que é a questão dos suplementos alimentares, que infelizmente o que eu sinto como nutricionista é que cada vez mais, em vez das grávidas estarem a procurar ter os nutrientes que necessitam através dos alimentos ou então dos medicamentos prescritos pelo médico, que vão realmente aportar os nutrientes que ela precisa, começam a procurar cada vez mais, também às vezes até por aconselhamento de profissionais de saúde, suplementos alimentares. E porquê é que eu tenho aqui este ponto de interrogação? Tenho este ponto de interrogação por várias razões. Primeiro, porque se eu tiver alimentos ou se eu tiver medicamentos, eu até tenho dados interessantes sobre a biodisponibilidade daqueles nutrientes, sobre a sua segurança, sobre efeitos adversos, no caso, por exemplo, dos medicamentos que possam existir, sobre a dosagem, sobre as fontes. Enquanto no caso dos suplementos alimentares, tudo isso tem aqui um grande ponto de interrogação. Para nós colocarmos o suplemento alimentar no mercado, o que é necessário fazer é fazer uma notificação à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que é basicamente um Excelzinho atualmente, antes era só um e-mail, agora é um e-mail com um Excel, que tem o nome do produto, tem
a fotografia ou o PDF com a sua rotulagem. E se tiver algum texto informativo lá dentro, algum papelinho tipo folheto informativo, tipo a bula, que não é obrigatório nos suplementos, também tem que lá estar nesse e-mail. E a partir do momento em que se envia esse e-mail, pode-se começar a comercializar o suplemento. E seja um suplemento para grávidas, seja um suplemento para perder peso, seja um suplemento para desportistas, seja qualquer tipo de suplemento, tem as mesmas regras. Isto é muito preocupante. Aqui o que é que eu deixo de alerta para grávidas que podem até ter benefício em usar um suplemento alimentar multinutriente? Se este suplemento for comprado numa farmácia, nós em Portugal, desde já quase 20 anos, temos a exigência, do ponto de vista das farmácias, da comercialização dos suplementos alimentares, terem que, pelo menos um lote do produto ser analisado do ponto de vista de contaminantes, o que já é uma salvaguarda interessante. Pelo menos sabemos que não tem coisas que não diz no rótulo, o que já é bom, porque em relação aos outros nós não temos essa garantia. Um, e em relação a outro tipo de suplementos, eu diria que eles deviam ser mesmo completamente contraindicados durante o período da gravidez, porque não temos qualquer garantia de que o que está no rótulo é o que verdadeiramente está lá dentro, não temos qualquer garantia de não contaminação, não adulteração, de sequer se vamos absorver os nutrientes que lá estão. Um, e é uma preocupação que eu tenho, porque cada vez há mais propaganda médica e informação médica dentro desta gama dos suplementos alimentares, e eu não vejo a investigação nesta área do ponto de demonstrar o benefício que eu sinto que a sociedade acha que estes produtos têm neste momento. E por isso queria deixar este alerta a profissionais e também a utentes para pensarem sobre este assunto. Eram estas as mensagens que eu queria deixar nos meus 10 minutos, para não ter ultrapassado o tempo. Muito obrigado e, se houver hipótese também de discussão, cá estaremos para poder fazê-la. Até já. Muito obrigada, professor Rui Jorge, por fazer esta abordagem tão importante. O tema da alimentação é um tema que, com alguma frequência, está enquadrado nas atividades de promoção, relativamente a vários profissionais da área da saúde e profissionais da área do exercício físico, felizmente. Às vezes não da melhor forma, mas é importante distinguir precisamente o que é fazer promoção de uma alimentação saudável ou realizar a prescrição de uma dieta, que isso naturalmente faz parte das competências do nutricionista, que é qualificado para o efeito e deve ter em conta, portanto, não só a questão da gravidez, que é sobre isso que estamos aqui a falar, mas também do estilo de vida ativo que a pessoa tem. Por exemplo, se é uma grávida atleta, com certeza vai ser completamente diferente a prescrição da nutrição, da alimentação, relativamente a uma grávida que é sedentária ou uma grávida que tem uma atividade física, pronto, considerada dentro das recomendações. Obrigada por esta referência relativamente aos suplementos alimentares e, e quem diz, portanto, o estilo de vida ativo, o estilo de vida ativo e saudável, que inclui também o sono, que é o assunto que vai ser imediatamente abordado aqui pela professora doutora Maria Raquel Silva, da Universidade Fernando Pessoa do Porto. Raquel, muito obrigada. Já temos aqui a apresentação. Muito bom dia. Vou só colocar aqui o meu cronómetro a funcionar para ver se não me excedo, porque eu gosto muito de falar e depois isso torna-se um problema em termos de cumprir os tempos. Bom, então eu venho falar aqui deste tema difícil, do sono e da gravidez, porque de facto é uma riqueza e ainda não se paga para dormir, mas parece que a nossa sociedade atual, que vive o ritmo de 24 horas, cada vez parece atribuir menos importância ao sono, e ele de facto é de uma riqueza, e ainda acho que há muitas coisas para se descobrir, mas vamos a isto. Portanto, antes de mais, também queria agradecer à professora Rita Santos Rocha
o convite, cumprimentá-la e aos colegas, e, acima de tudo, enviar as minhas felicitações, apesar dela já saber, que são sempre eternas, porque nutro uma grande amizade pela professora Rita e, de facto, tenho uma grande admiração por todo o trabalho que ela desempenha e por todo o estímulo que ela consegue suscitar nos seus alunos para desenvolverem trabalhos científicos com muita qualidade. E especialmente na parte da gravidez ativa, portanto, é notório, são diversos os testemunhos de todo o seu empenho, de toda a sua dedicação, de todo o seu conhecimento científico e, portanto, nunca é demais salvaguardar aqui estes aspectos. De facto, durante a gravidez, as grávidas, portanto, as mulheres têm mais tendência para sofrerem de privação de sono, e vamos perceber o que é isso. Portanto, a privação de sono tem que ver com uma grande dificuldade em iniciar o sono e em mantê-lo. Durante a gravidez essas necessidades estão aumentadas. A sonolência diurna é um aspecto que é comum e, portanto, não deve ser descurado, no sentido em que a realização das cestas podem ser estratégias que não têm como objetivo substituir o sono que não se dormiu durante a noite, mas sim facilitar o descanso dessa mulher por alguns minutos. E, portanto, o sono durante a noite tem vários ciclos, que já vou explicar de uma forma genérica mais à frente, mas a cesta em si não deverá demorar mais do que 20 a 30 minutos, e sim, poderá ser após o almoço, portanto, que é normalmente nesse período do dia em que essa sonolência diurna acaba por ser um bocadinho maior, que tem que ver com também a variação circadiana de algumas hormonas, também é influenciado pelo processo de digestão e, portanto, a saúde materna e as atividades diárias muitas vezes são afetadas por essa sonolência diurna, quando excessiva deve ser devidamente acompanhada. No momento ou melhor, no período de pós-parto, essa privação habitualmente está mais acentuada, principalmente em grávidas, em que recaem sobre ela todas as atividades e responsabilidades ligadas à saúde e ao bem-estar, inclusive na área da saúde, a alimentação do seu bebê e, portanto, a capacidade da grávida conseguir lidar com a própria amamentação durante o dia ou durante a noite e a capacidade do seu bebê conseguir dormir melhor ou menos bem, obviamente que vão afetar a privação de sono dessa mulher. Portanto, também se a gravidez foi uma gravidez normal e se o momento do parto também aconteceu de forma técnica, também classificado normal, temos aqui um menor risco de privação de sono desta mulher no pós-parto. Se aconteceu o contrário, portanto, essa privação de sono tem maiores riscos para acontecer e, portanto, para se instalar e eventualmente para se desenvolver se não for adequadamente seguida e tratada. Mas então, porque é que o sono é importante? Quais são as funções do sono? O sono, de facto, tem todas estas funções que, se formos esmiuçar, são imensas. Portanto, um aspecto que já começamos aqui a falar tem que ver com essa capacidade, portanto, que o contrário da sonolência é a vigília, portanto, esta manutenção e esta qualidade da vigília. Portanto, quando nós não dormimos bem, os nossos níveis de atenção e de concentração estão mais reduzidos, o nosso desempenho psicomotor também, portanto, também temos mais propensão,
por exemplo, para sofrer acidentes de trabalho, acidentes rodoviários, portanto, para a nossa psicomotricidade geral e fina estarem afetadas negativamente, também a conservação de energia e os processos anabólicos também ficam afetados de acordo com a qualidade e com a quantidade do nosso sono. É durante o sono que acontecem os mecanismos de termorregulação, que não são os mesmos ao longo dos estados e das fases do sono. Também o nosso sono consegue provocar uma espécie de desintoxicação do nosso cérebro. Também ao nível do sistema imunológico, há um reforço desse sistema imunológico quando nós entramos nas fases mais profundas do nosso sono. Portanto, quando o nosso sono não é... Às vezes temos grávidas que acordam e dizem... Perdão, estão connosco e dizem dormi 10 horas e parece que o meu sono não foi restaurador. Porque a quantidade de facto não significa qualidade. E possivelmente o que aconteceu é que essa grávida teve um sono muito superficial, não conseguiu entrar nas fases mais profundas do sono, que, por exemplo, não conseguiram reativar e estimular determinadas atividades ligadas ao seu sistema imunológico. Depois também o desenvolvimento e a maturação do próprio cérebro, a plasticidade dessas atividades cerebrais, bem como as funções mnésicas, e é importante, por exemplo, realçar aqui um aspecto pode não ser muito importante para a grávida diretamente, mas talvez para todas as outras componentes da sua vida, nomeadamente a consolidação da memória acontece apenas durante o sono. E já agora que estávamos a falar de nutrição, também a regulação dos processos metabólicos. Portanto, nós sabemos que, por exemplo, a regulação do apetite acontece, portanto, as hormonas ligadas à regulação do apetite acontecem durante o sono e, portanto, indiretamente também temos aqui uma influência junto da composição corporal, que também é outro aspecto que já foi aqui tocado e que também é muito importante para qualquer indivíduo e obviamente também para a grávida. Relativamente ao sono em si, o sono que nós dormimos durante a noite é diferente do sono que se dorme durante o dia e tem que ver com esta variação circadiana de algumas hormonas. A cor-de-rosa temos a hormona da melatonina, a melatonina, portanto, que é a hormona indutora de sono. Portanto, se verificarmos, o nosso sono poderá ser mais estável por volta entre a meia-noite e as 4, 5 da manhã, e depois começa a aumentar a libertação de uma hormona, que é a hormona do stress, que é que nos faz acordar. E, portanto, nós muitas vezes o que observamos é que em algumas grávidas, portanto, esta hormona do stress é uma hormona que está desregulada e que ajuda, portanto, que influencia negativamente a sua capacidade de estar, portanto, na sua gravidez de forma tranquila e calma. Ao lado, mostro-vos os estados do sono. Portanto, nós temos dois tipos de sono, um sono não REM, portanto, um sono lento, reparador, com várias fases de sono. Portanto, esta mais profunda é onde acontecem esses fenómenos fisiológicos mais reparadores. E depois um sono paradoxal, portanto, mais curto, que é mais frequente no fim da noite. Cada ciclo de sono ocorre em cerca de 90 minutos e, portanto, este sono toma conta do sono total em cerca de 20 minutos e está muito associado à parte dos sonhos e de um sono bastante, de sonhos muito vívidos. Portanto, uma boa noite de sono compreende cerca de 4 a 5 ciclos de sono e que muitas vezes principalmente no pós-parto, acaba por ser interrompido e que com a amamentação, com outras situações, e que a mulher deverá ser, entre aspas, treinada e preparada para melhor conseguir gerir. Quais são os distúrbios de sono mais frequentes? As insónias
e eu acho que já falei aqui um bocadinho sobre ela, portanto, esta incapacidade de iniciar e de manter o sono, que depois se traduz nessa sonolência diurna excessiva, a síndrome das pernas inquietas, que são movimentos repentinos das pernas, muito associados à dor e com alguma dificuldade depois de retomar o sono, e também a apneia de sono, que é mais preocupante, em que pode haver, portanto, essa interrupção momentânea da capacidade de respirar. Habitualmente, as mulheres com excesso de peso e com obesidade, portanto, têm um risco aumentado de sofrerem desapneia de sono e, portanto, também a avaliação prévia do estado nutricional prévia antes de se engravidar pode ser também um aspecto protetor no desenvolvimento futuro desta apneia de sono. Então, que regras de higiene de sono é que as mulheres grávidas devem adotar? Adotar então um horário regular de deitar e de levantar, quer à semana, quer aos dias da semana, não utilizar os relógios eletrónicos no quarto ou os telemóveis que tenham, portanto, que estejam à mão de semear, como eu costumo dizer, portanto, limitar o acesso a tudo que seja telemóveis, tablets, televisões, principalmente a partir das últimas 2 horas, portanto, perto da hora de deitar, evitar ler e comer também na cama, deitar-se quando tiver sono. Este aspecto é importante, o respeitar este ritmo, esta necessidade de dormir quando o nosso corpo assim o indica. Não praticar exercício físico depois das 8 da noite, porque a partir dessa hora começa a libertar-se a tal hormona que referi há bocadinho, a melatonina, portanto, que é indutora de sono, também aumenta a nossa temperatura corporal, o que pode dificultar a latência de sono. Quando estiver deitada e não conseguir adormecer, ao fim de 20 minutos, o ideal é levantar-se e ir fazer alguma atividade que a relaxe. Se tiver muito calor ou muito frio, quando se vai deitar, convém no muito calor, tentar ou tomar um duche mais fresco. Se tiver frio, agasalhar-se, obviamente, e evitar refeições volumosas antes de dormir e explorar algum relaxamento muscular e cognitivo através de atividades ligadas ao Pilates, à yoga, portanto, portanto, são atividades que de facto têm demonstrado pela literatura que conseguem promover esse relaxamento voluntário ao nível muscular. A partir das 28 semanas é importante adotar uma determinada posição para dormir, portanto, de forma a evitar a incapacidade de circulação sanguínea ou a redução dessa incapacidade sanguínea ao bebê, e, portanto, são as duas situações de deitar de barriga para baixo ou de deitar de barriga para cima. Para baixo, habitualmente é mais difícil, porque a barriga já está um bocadinho grande, mas de barriga para cima ainda há muitas grávidas que adotam esta posição, e, portanto, há que ter algum cuidado. Portanto, a posição lateral de segurança, com as almofadas no meio, portanto, entre os joelhos, e também com algum apoio central, portanto, a nível abdominal, perto da barriga, portanto, são posições que acabam por relaxar e permitem que a coluna vertebral desta mulher esteja relativamente bem alinhada. E, com isto, agradeço, acho que já me excedi no tempo, e obrigada a todos, estou completamente disponível para vos ajudar. Obrigada. Muito obrigada, Raquel. Haverá também oportunidade depois, quando este webinar estiver publicado no nosso canal, que qualquer pessoa possa, se me deixares partilhar, que qualquer Deixa-me pessoa ver. possa colocar Estava aqui a comentários. ver e não consigo. Espera, ok, já Despartilhar. está. Sim, desculpa. Uma vez que temos, e vou falar precisamente dos recursos que temos vindo a alinhar, e estava eu a dizer que este webinar poderá ser comentado no nosso canal
YouTube Gravidez Ativa, que é um canal aberto que tem listas de reprodução relacionadas com exercício físico e também com webinars, e através da nossa conta do Instagram, que igualmente está aberta a comentários. E desde já, mais uma vez, agradecer a vossa colaboração, vir aqui partilhar aquilo que é a evidência científica que existe, que é bastante, relativamente ao estilo de vida ativo, e saudável, a existência de recomendações sobre vários aspectos, que já falarei um pouco mais, e a importância de todos em conjunto promoverem a atividade física, todos os profissionais em conjunto promoverem a importância dos vários parâmetros de estilo de vida saudáveis, que não é só a atividade física. Naturalmente que precisávamos ter aqui mais profissionais de outras áreas, e que poderiam aportar outros conhecimentos. Selecionámos aqui aspectos mais pertinentes e, obviamente, com o compromisso de partilharem conhecimentos desta forma, não só através das publicações, das formações que temos vindo a realizar, mas também desta forma, porque aquilo que é pertinente é mesmo combater esta excessiva prevalência de inatividade física e outros comportamentos inadequados. Centrando-nos nas ditas recomendações, efetivamente, existe um conjunto de documentos internacionais que tem vindo a ser publicado com base em evidência científica, mas só a partir de 2019. Relembrar que este conjunto ou melhor, este tipo de documentos, conhecidos como recomendações, recomendações de prática clínica ou de prática profissional, e sobre a atividade física em particular, foi pela primeira vez publicado nos anos 80 pelo ACOG, que já aqui foi referido, portanto, o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, que publicam muitas linhas orientadoras sobre muitos assuntos, mas efetivamente sobre a atividade física durante a gravidez e o pós-parto, foi publicado pela primeira vez nos anos 80 e acontece que e portanto prevaleceram durante muitos anos alguns desses documentos, em particular o documento publicado em 2002 prevaleceu como sustentação, digamos assim, de alguns estudos científicos, mas foi a partir de 2019 que o grupo do Canadá realizou mais de uma dúzia de revisões sistemáticas e publicou recomendações baseadas em evidência. A partir daí, portanto, logo no ano seguinte, o ACOG utilizou o mesmo procedimento e, portanto, as orientações mais recentes constam de 2020 e nos anos seguintes assistimos à publicação de vários destes documentos importantíssimos relativamente à promoção da atividade física e inclusivamente às orientações práticas, porque destes documentos decorreram algumas recomendações práticas em linguagem mais
simplificada que se destinam a ser utilizadas diretamente, neste caso pela grávida ou pela mulher no pós-parto, e em, em 2022 publicam-se estas guias, no fundo, na Austrália. Em 2021, no Brasil, foram publicadas em português e em inglês, e em Espanha tivemos a oportunidade de colaborar com a Universidade Politécnica de Madrid e com a própria Sociedade Espanhola de Ginecologistas e Obstetras, e foram produzidas as chamadas guias clínicas espanholas para a prática de atividade física durante a gravidez. Temos aqui na imagem uma síntese de aspectos principais esses que são muito importantes, porque este tipo de documento acaba por fazer a promoção dos benefícios da atividade física durante a gravidez e também de algumas formas de exercício físico, que desde já não deve ser confundido uma coisa com a outra. Tem a vantagem de terem muitos pontos em comum, estas várias guidelines, e abordei aquelas que foram maioritariamente publicadas em língua inglesa, mesmo, por exemplo, na Polónia, foi também publicado um documento em 2023, mas foi publicado em polaco e em inglês, tal como fizeram no Brasil, portanto, que foi publicado em português do Brasil, mas também em inglês, o que nos permite, obviamente, ter o acesso a esse documento de forma mais abrangente a nível internacional. Ora, em Espanha, como estava eu a dizer, foi feita também foi realizado um conjunto de revisões sistemáticas e foram atualizadas estas guidelines. Este processo foi liderado pelo professor Ruben Baracat, da Universidade Politécnica de Madrid, que é uma pessoa muito importante nesta área, que tem organizado e tem implementado estudos de intervenção de maior dimensão a nível mundial, mas neste momento Espanha é um exemplo em termos de programas multidisciplinares que decorrem a nível hospitalar, quer em Madrid, quer em Barcelona e noutras localidades de Espanha. Este documento foi totalmente traduzido para a língua portuguesa. Portanto, estamos nesta fase a fazer a revisão, e relativamente a esta revisão, naturalmente conto aqui com os companheiros da ciência para ajudar a realizar portanto, a correção desta tradução, e contamos poder publicá-la, portanto, disponibilizá-la em acesso aberto, para que possa ser utilizada pelos vários profissionais da saúde e, naturalmente, os vários profissionais do exercício físico. Temos, como é sabido, temos também desenvolvido outras publicações em inglês e em português, de forma a melhor orientar e integrar estas várias informações, porque uma das desvantagens destes documentos de guidelines é que acaba por ter algumas falhas de informação relativamente a outros aspectos importantes em termos de trabalho
multidisciplinar, o designado trabalho multidisciplinar, que se prende quer pelos os aspectos de avaliação para exercício, os aspectos da avaliação das várias componentes da aptidão física e funcionalidade. Já temos documentos mais específicos relativamente à prescrição do exercício propriamente dito, prescrição de exercício que implica a avaliação e o planeamento relativamente aos programas e que contemplem as várias formas de exercício físico e respectivo controle de intensidade e que se manifestam através de variadíssimas formas de realizar exercício. E aqui, portanto, estas questões da adaptação das várias formas de exercício é da competência do fisiologista do exercício que deve estar, deve conhecer, deve comunicar o mais possível com outros profissionais de saúde, porque há aqui questões pedagógicas que naturalmente a eles compete, mas há que ter o conhecimento de o que é que está a acontecer com aquela mulher, como é que, do ponto de vista da saúde, a mulher está a ser acompanhada, como é que as coisas estão a correr, porque de uma semana para a outra poderão existir alterações nesse processo e nós, enquanto fisiologistas do exercício, devemos adaptar a melhor forma de o realizar. E depois há outras questões, como a professora Paula Clara já referiu, há um tipo de exercício, como o treino dos músculos do pavimento pélvico, que efetivamente está incluído em todas as recomendações, mas do ponto de vista prático, ele deve ser incluído num programa, mas efetivamente deverá ser, devemos ter a consciência se sabemos ensiná-lo ou se efetivamente a pessoa sabe como realizar. E aí, obviamente, é imprescindível que fale com uma pessoa que seja profissional de fisioterapia pélvica, estou a dizer bem, e que consiga avaliar efetivamente se a pessoa tem algum problema, se a pessoa está a realizar bem o exercício, tal como todas as outros assuntos que nós já aqui abordamos. É neste sentido que desenvolvemos o projeto que estamos neste momento a realizar e que todos estes profissionais têm contribuído, que tem a ver com a implementação de programas de exercício, quer presencial, quer virtual, que está a acontecer em vários cenários de norte a sul do país e estamos neste momento em fase de dar continuidade através do trabalho, principalmente destas três profissionais do exercício físico, que estão a realizar o seu doutoramento neste âmbito, a Bárbara Castro, a Adelaide Pinta, a Joana Freitas, e poderão acompanhar através do nosso canal YouTube e do nossa conta Instagram os vários momentos de recrutamento que estão a ser realizados em várias partes do país e, em colaboração com vários hospitais e profissionais da saúde. Estão disponíveis naturalmente os vários recursos que foram mostrados.
Poderão acompanhar sempre o nosso canal que vai sendo atualizado. As publicações que temos vindo a realizar também estão em fase de análise para algumas delas serem atualizadas em breve. Relativamente ao programa de exercício, também já foi abordado que existem vários webinars e vários workouts, portanto, várias sessões que estão disponíveis para serem seguidas pelas mulheres e para, inclusivamente, os profissionais do exercício físico poderem utilizar e poderem incluir alguns desses exercícios nos seus programas. Portanto, podem também contactar através do e-mail que está inserido em cada um deles e acompanhar também os vários eventos que estão programados. Já amanhã um evento presencial em Braga, mas está na agenda também o Porto, Leiria, Rio Maior, Évora e, quem sabe, outras localidades. Vamos também abrir candidaturas para mais uma edição da pós-graduação especializada em atividade física e saúde na gravidez e pós-parto, que conta com a participação destes professores que acabámos de ouvir, além do curso europeu que ocorre também em parceria com outras atividades com outras universidades portuguesas e europeias e que conta também com a participação de alguns destes preletores. Muito obrigada pela vossa atenção e acompanha-nos nos próximos eventos virtuais e presenciais.